Vamos ver se dá certo agora. Agora falta... Vou apanhar para descobrir onde danado. Será que é aqui dentro? Tá? Ah, não. Calor? Como é que ficou legal? Só chegar lá no ponto. Então é o seguinte, a gente começou a falar dos processos de fundição, a gente viu lá o processo de molde de areia, CO2, por espuma. Então agora a gente chegou num outro tipo de processo que é por cera perdida. Basicamente o que danado acontece nesse processo. Como o nome está dizendo cera perdida, então o que é que vai acontecer? Eu vou elaborar um modelo, ou seja, aquilo que vai servir de negativo para as minhas peças, eu vou elaborar esse modelo em cera. Opa, faltando? Que é essa primeira etapa aqui. Não quer marcar texto não. Então, vou fazer esse modelo em cera. Qual a vantagem disso? Eu consigo colocar mais detalhes do que no molde ou no modelo, por exemplo, de madeira que é utilizado em molde de areia. Então, o que é que vou fazer? Eu faço a elaboração desse modelo em cera, por cera entenda-se uma parafina. Depois, construo uma árvore de modelos. Que danado é isso? Vou fazer aqui como se fosse um canal de alimentação, faz de conta que isso é um canal, mal feito para danado. E aqui eu vou colocando os meus modelos. Tá? Vou colocando aqui os modelinhos, os modelinhos, os modelinhos. Depois que esse modelo está todo feito com esse canal, eu faço uma imersão dessa árvore num banho de refratário de granulometria muito fina. O que danado é esse refratário? O termo você já conhece, né? É mais ou menos usual. Então, tem vidros que são refratários, ou seja, são vidros que aguentam altas temperaturas. Então, esse material refratário é um pó que vai suportar altas temperaturas. No caso aqui, ele está como num formato pastoso. Então você pega esse negócio, imagine como se fosse um picolé. Que exemplo surgiu agora? Minha Nossa Senhora, como é que eu consigo pensar num negócio assim? Imagina um picolé, tá? Ou um sorvete, e você tem uma calda de chocolate derretida. Você chega com um picolé e enfia dentro do chocolate e retira. Então o que é que vai acontecer com esse chocolate? Vai ficar recobrindo o sorvete. Aí eu pego e deixo esse sorvete derreter. Então o que é que eu formo? Somente a casquinha de chocolate. E é exatamente o que é que acontece aqui. Eu faço esse modelo de cera, coloco nessa lama, nesse líquido com alta viscosidade, chama refratário, retiro, levo para uma estufa para esse material secar e ao mesmo tempo derreter a cera. Então fico com uma casca. Aí o que é que eu faço com essa casca? Cadê? Aqui, cozinhei. Jogo metal fundido dentro dela. Então, como joguei metal fundido em uma casca de cerâmica, depois quebro a casca, tiro a peça. Pronto. Então, isso é um modelo por cera
perdida, porque eu retiro a cera na metade do processo. Vantagens e desvantagens desse processo. Primeira, flexibilidade de forma. Por ser um negócio que eu posso fazer em cera, então eu posso dar detalhes muito pequenininhos. Ou posso fazer coisas com por exemplo, todo mundo já leu a história do soldadinho de chumbo? Soldadinho de chumbo pode ser um material ou uma pecinha feita por esse processo. Porque é mais fácil de dar detalhes, tá? Tolerância. O modelo se perde, mas como é cera, depois de ela derretida, você pode reaproveitar. Então você pode reaproveitar em tese infinitas vezes. Não necessariamente, tá? Que aí você tem que você pode ter também sei lá, uma fábrica de modelos de cera, por exemplo. Então o negócio pode ir ganhando vultuosidade, digamos assim. Posso fazer com tolerâncias bem fechadas, tá? Ou seja, com uma tolerância dimensional na casa de milímetros. Posso ter grande produtividade, elevado rigor dimensional, bom acabamento, baixo custo quando comparado com a maquinagem convencional, grande variedade de materiais utilizados, peças sem linhas de partição, tá? Você não tem como você não está usando um molde bipartida, é um molde único, então você não tem aquela linhazinha marcando, tá? E espessuras mínimas inferiores ao obtido lá na questão do moldagem em molde de areia. Desvantagens: eu só posso utilizar em peças pequenas ou de médias dimensões, porque a casquinha que é feita desse material refratário não suportaria o peso de uma peça muito grande, tá? Assim, arrebentaria. Processo lento e exige uma boa obtenção dos modelos. Que aí, se você falhar no modelo, todo o processo a seguir fica um pouco perdido, tá? Mas é factível. É um processo que dá para ser utilizado principalmente quando se trabalha com peças pequenas e com tolerâncias relativamente grandes. Aí um danado o leque de aplicação. Peças para motores de avião, de aço inoxidável, de ligas resistentes ao calor. Sistema de combustão de aeronave, de aço inoxidável, ligas de alumínio, ligas resistentes ao calor. Instrumentos de controle de avião, de alumínio e suas ligas de cobre, berílio, ligas de magnésio, bronze e silício. Em turbinas a gás, em armamentos de pequeno porte, em máquinas operatrizes e acessórios, em equipamento médico odontológico, em equipamento óptico, em equipamento da indústria têxtil, em máquinas de... Não sei para que danado, o cara colocou isso aqui, se ninguém usa mais esse negócio hoje em dia. Não, que é uma máquina de escrever, vocês conhecem. Um negócio antigamente... O livro é antigo, é de 70 e pouco. A primeira edição dele. E aí vai, tá? Equipamentos escritório. Então, basicamente, tudo que é pequenininho ou com muitos detalhes, eu consigo fazer por esse processo. Um outro tipo de processo é o de fundição por centrifugação. Basicamente, esse tipo de processo é utilizado para fazer tubo. Tubo de aço galvanizado, tubo de ferro é feito por esse processo. Que é de uma singeleza, de uma simplicidade gigantesca. Imagine um molde circular que gira. Então, a partir do momento que eu vazo o metal, só o metal derretido aqui, tá? Não sei se dá para ler aí, metal líquido. Eu tenho uma calha e esse metal cai dentro desse molde girante. E a partir do momento que ele vai caindo, eu vou andando com essa calha para cá. E o que é que vai acontecendo? Como a velocidade do molde está girando, o que é que acontece com o metal? Ele vai ficar na superfície do molde. Então vou girando e esse metal vai ficando na superfície do molde. Chega uma hora que eu paro de colocar metal, vai girando, termina esfriando e está o molde com o tubo lá. Tá? Não tentei encontrar uma figurinha que representasse, mas fica algo mais ou menos do tipo. Esse tubo aqui tem inclusive uma espessura de parede relativamente grande. Tá? Aqui tá
Então, basicamente, utilizado para fazer tubo metálico. Aí você tem tubo de aço, tubo de ferro fundido, então que ainda por cima para abastecimento de água, é coisa que nem está meio que em desuso devido à longevidade dos tubos de metal para abastecimento de água. Então não se usa muito isso hoje em dia. E aí estão alguns outros exemplos utilizados nesse tipo de processo. Tá? Então, basicamente, tudo que você tem em formato de tubo, aqui tem camisa de cilindro e anéis, tubos de aço liga, que é um tubo de material não ferroso, tubo de ferro maleável, tubo de ferro, anéis de rolamento, rolos e mangas. Todo mundo sabe o que é manga? Não. Sem ser a fruta nem a de camisa. Como explicar? Eu ia falar um negócio, mas acho que na realidade é uma luva que eu ia falar. Bom, não sei. Eu esqueci, também não sei o que danado é. Não, que eu ia falar, mas se enquadra mais como uma luva do que como uma manga. Que é, por exemplo, quando você tem um cano e você abre um pouco mais, tem um cano para você fazer a emenda no outro, aí um é mais abertinho do que o outro. Eu trago na próxima aula, que danada é manga. Que não seja de camisa nem a fruta. Temos ainda o processo de fundição sob pressão. Nesse caso, especificamente, se assemelha a um processo de injeção, onde eu vou ter um molde, que nesse caso vai ser chamado de matriz, e vou impulsionar o metal líquido para dentro dessa matriz. E aí, como é que eu faço esse negócio? Primeiro, a matriz tem que ser feita de um aço chamado de ferramenta. Alguém desse termo, aço ferramenta, já escutaram? Basicamente são aços de elevada dureza e é chamado de ferramenta porque ele vai ser utilizado na produção de outro metal. Então a gente vai ver questão de usinagem, por exemplo, torneamento. Então a ferramenta utilizada no torno tem que ser mais dura do que a peça que está sendo torneada. Então é a mesma coisa se você pegar essa brincadeira de dureza, se você pegar um grafite e um papel. Quem risca quem? Ou quem é mais duro do que... Quem é o mais duro da história do jogo? O papel ou o grafite? O papel é mais duro porque ele desgasta a ponta de grafite. Se fosse o contrário, se o grafite fosse mais duro, quando a gente fosse usar, a gente rasgaria o papel. Então o papel tem uma dureza maior do que o grafite. Então a mesma coisa na questão da usinagem. A ferramenta tem que ter uma dureza maior do que a do metal que ela está usinando. Aí começa a ter aquelas loucuras. Peraí. Então qual é a ferramenta que faz a ferramenta? Pode ser por fundição, então você pode ter outros compostos, por exemplo, com alguns materiais cerâmicos que têm dureza maior do que o metal, então você pode fazer por outros processos. Que é a mesma coisa, o que é que se faz para construir um guindaste? Você precisa de um outro guindaste. Aí quem construiu primeiro? Então você fica louco pensando como danado existe as coisas, mas existe. Tá? Então, esse aço ele precisa ser tratado termicamente porque eu vou trabalhar com metal derretido. Então você pega chumbo, acho que o ponto de fusão dele está em torno de 400 graus Celsius. Tá? Posso estar falando uma grande besteira, mas acho que ainda mais ou menos nessa temperatura. Então é um metal, estou esquecendo do mercúrio, que é um metal que é líquido à temperatura ambiente. Tá? Mas tirando o mercúrio, os outros têm um ponto de fusão relativamente elevado. Então você precisa de um material que seja resistente a essa temperatura. Então basicamente é feito em duas partes. Tá? Ele vai ter que abrir e fechar. E que vai ser colocado para colocar o metal líquido. Pode ser feito. E aí esquecendo, a matriz vai ser refrigerada, normalmente a água. E pode ser feito em uma máquina de câmara quente ou de câmara fria. Câmara quente é mais ou menos desse jeito.
eu tenho um cadinho, tá? Um local onde o metal fica sendo derretido, e o pistão injeta diretamente aqui desse metal. Então ele vem aqui, aplica pressão, o metal vem, entra por esse caminho e termina preenchendo o molde. De câmara fria, você vai ter retirando de algum canto e despejando na frente do pistão. Deixa eu só mostrar aqui um outro. Vai dar uma bagunça danada aqui na gravação, mas vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Que é... Vamos procurar aqui. É o grilo. Injeção de alumínio. Vai estar aí. Cadê? HD. Jogar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Ah, vai. Cadê o mouse? Cadê? Chegou do outro lado? Esse daqui é o processo de injeção de alumínio. Então, esse tipo de processo aí é em câmara fria, tá? Que ela fica desacoplada da máquina, digamos assim, da máquina injetora. Então, esse processo aí, deixa eu só pegar aqui e mostrar o que danado ele produz, sabe? Vocês podem ficar com...
basicamente o cara está ganhando um salário mínimo aí. Então é coisa que acontece, tá? A vida de engenheiro não é glamour. A gente rala pra danado, tá? Não é um negócio que o cara chega assim e vai estar entrando, botando o pé na fábrica e tudo vai estar funcionando às maravilhas, todas as teorias sendo seguidas, Kanban, 5S, todas as ferramentas de qualidade funcionando. É um negócio assim um pouco rústico, tá? Então, boa parte das vezes, a depender do tamanho da empresa, você termina fazendo de um tudo. Então, mesmo que você vai trabalhar numa área específica, mas aí você sai, digamos assim, quebrando outros galhos, tá? Porque, e aí só uma dica, tá? Que eu segui parafraseando um amigo meu que tem o seguinte lema: se você começar ganhando pouco, pode ter certeza que você vai passar o resto da vida ganhando pouco. Então fica aquele negócio. Hoje ele é gerente comercial da... Meu Deus, agora fugiu o nome. Qual é o nome da empresa que fica em Volta Redonda? Da CSN. Tá? Então Não, hoje ele é compadre do meu filho. Quer dizer, eu sou compadre dele, é padrinho do meu filho. Ele hoje ganha um ótimo salário. Engraçado que as histórias eram o seguinte, que eu sou mais velho do que ele, então eu comecei a fazer engenharia de materiais, e depois ele entrou no curso para fazer materiais. Aí eu terminei o estágio, fui trabalhar em Manaus numa empresa chamada Thomson. Aí ele termina, vai para que empresa? Thomson. Aí eu venho para fazer mestrado. Aí ele volta para fazer mestrado. Aí começa a fazer mestrado na Paraíba, em Campina Grande. Aí conhece uma amiga da minha mulher, que fazia doutorado em São Paulo. Aí resolve se mandar para São Paulo. Resultado, estão casados até hoje, já faz uns, sei lá, 12 anos. Aí terminou o mestrado em São Paulo, surgiu essa vaga na CSN, começou como engenheiro, hoje cuida da parte comercial da empresa. O trabalho dele é sair visitando os clientes. Então ele tem a Fiat é cliente, a Ford é cliente. Então essas empresas grandes ele faz o contato. O cara compra lá milhões e milhões de toneladas lá de chapa de aço, aí só deu problema aqui. Então ele é a primeira pessoa que vai quando deu problema aqui, então ele é que aparece. Mas na empresa que eu trabalhei em Manaus, depois que ele foi trabalhar, a gente começava ganhando pouco. Não tinha muita boquinha não no negócio. Era uma fábrica pequena. Aí tá o negócio, tá? Eu fui trabalhar, fiz engenharia de materiais, estudei a parte de... Basicamente meu curso foi focado em polímeros. Lá a gente sai com as 3 habilitações. A gente tem matéria de metais, de polímeros e de cerâmica. Então nas optativas eu optei por estudar mais as matérias de polímeros. Aí fui trabalhar numa indústria de cerâmica, que dos 3 materiais era o que eu não quero saber disso não. E chegando lá, fui ser chefe de produção. Só que como chefe de produção, tinha que entender da produção, tinha que entender da parte elétrica, tinha que entender da parte mecânica do processo. Quando dava algum defeito no meu setor, eu que tinha que dizer ir atrás do pessoal da manutenção, lá é rápido, não sei o que, tem falta só isso, não sei o que. Então meio que você termina andando por em todas as áreas. Então não se preocupe com você estudando só uma coisa. E aí engraçado o que é que você usou de integral e derivada durante o trabalho? Para dizer que não usei uma fórmula aprendida na universidade, utilizei uma formulazinha, uma aplicação do teorema de Stokes na época do estágio, que era queria separar lá granulometrias, aí tem uma equaçãozinha que serve para você fazer esse negócio. Você mistura lá um pó
Aí você consegue calcular, pela densidade desse pó, calcular o tempo em que partículas de determinado tamanho iriam sedimentar. Então as partículas maiores sedimentam pequenas e as menores ficam sobrenadando por um certo período de tempo. Então você tem uma equaçãozinha que consegue, em tanto tempo você tem 90% das partículas maiores estão sedimentadas. Então foi a única fórmula que eu utilizei. Aí para que diabo serve a matemática? Para fazer a gente pensar de forma lógica. Porque os problemas se resolvem de forma lógica. Não dá para construir uma casa pelo telhado. Então, da mesma forma que não dá para construir uma casa pelo telhado, não dá para resolver um problema não sendo pensando de forma lógica. E é para isso que serve a matemática. E no dia que quando a gente entende que isso é um ensinamento, um bocado de problema na sua vida começa a se resolver. Primeiro eu faço isso, depois que isso aqui estiver pronto, eu faço isso, depois isso, depois isso. Não tem como, não existe passo de mágica, será pro final, tá? Então é para isso que serve a querida e adorada matemática. Ah, mas eu quero ser cientista. Aí sim você vai utilizar a matemática até dizer chega. Tá? Que aí hoje, com a facilidade computacional que tem, você tem processo de simulação para tudo que você imaginar. Quero ver qual é o comportamento de uma poeira no fluxo do ar-condicionado. Aí não, você consegue fazer uma simulação. Então, na chão de fábrica, garanto, você nunca vai dar uma bronca no peão puxando uma integral e uma derivada para poder fazer dar bronca. Seu Joaquim, pelo fato de x de y estar sendo feito de maneira errada, não vai. Não. Então, vantagens desse tipo de processo, tá? Peças. Cadê o mouse? Aqui. Peças de ligas, como alumínio. Fundidas sob pressão apresentam maiores resistências do que as fundidas em areia. Tá? Que aí tem toda uma questão de um arranjo microestrutural que você dá. Tá? No processo, como você está aplicando uma injeção, você cria um fluxo, um direcionamento para os grãos dentro do molde. O sistema de resfriamento também é mais eficiente, mais rápido. Então você melhora você modifica a microestrutura e tende a melhorar as propriedades da peça. Tá? Possibilidade de produção de peças com formas mais complexas. Possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerâncias dimensionais mais estreitas. Alta capacidade de produção e alta durabilidade das matrizes. Tá? Que aí, basicamente, se eu estou trabalhando com um aço ferramenta e com alumínio, essa matriz, esse modelo, ou melhor, esse molde vai durar muito mais tempo. Tá? Se eu coloco um aço, um material mais, digamos assim, menos duro, com a pressão, esse negócio todo vai ter um desgaste maior. O material solidifica, ele solta fácil? Solta porque você vai ter uma matriz extremamente polida. Engraçado que dá para dizer que ela é extremamente educada, né? Ela vai ser muito bem polida. Então, pelo fato de ser polida, facilita esse desmoldar. Além disso, aí no vídeo, o que é que acontece? Eu coloco um líquido para também servir de um filme, um desmoldante lá para você facilitar. Mas basicamente, se você tem uma superfície polida, aí dá o exemplo de plástico, tá? No plástico você também vai ter um molde que vai ser polido e eventualmente você coloca também uma camada de desmoldante. Então, por exemplo, o orelhão é azulzinho, acho que nem azul é mais, é azul. Sei lá, é a cor do orelhão, tá? Pega a piscina. Piscina, o que é que vai acontecer? O processo de solidificação da piscina, a tendência é que ele grude no molde. Então você coloca uma cera, que serve como desmoldante, e além disso você coloca um negócio chamado de gel coat, que é uma espécie de tinta que você vai passar em cima do molde, que vai ter duas funções. Vai ajudar na desmoldagem e além disso, quando você retirar, ele vai sair com a cor desse gel coat. Então, por exemplo, o orelhão ou a piscina, o cara não vai lá depois pintar a piscina de azul. Tá? Então, essa tinta azul já é colocada em cima do molde, quando você retira a peça já pronta, ela já vai sair com essa cor. Tá? Mas aí tem basicamente por causa
do nível de educação, pelo molde ser extremamente polido, é que você tem ele soltando com uma facilidade, tá? Limitações. Limitações é usado para ligas não ferrosas com poucas. É usado para ligas não ferrosas, tá? Então aí a ferro basicamente são metais que têm um baixo ponto de fusão, que aí você tem que manter aquele, por exemplo, em câmara quente, você tem que manter alguma coisa aquecida lá. Então, se você começa a utilizar temperaturas muito altas, você termina danificando o metal que vai fazer parte da ferramenta. Então, por isso, normalmente, com materiais com uma temperatura um pouco mais baixa, tá? do que o metal do que o material de ferramenta. Limitação de peso, tá? Que aí a máquina teria que ser muito grande para suportar peças de tamanho maior. Pode ter retenção de ar no interior das matrizes, originando peças incompletas e com porosidade na peça fundida. Então pode ter surgimento lá na matriz, tá? Ou seja, lá no molde. Faz de conta que isso aqui é um molde. Então na hora que eu injeto o metal, pode sobrar uma gotinha de ar lá no canto e você ter um poro sendo formado. Porque como o metal é relativamente viscoso, ele não deixa o ar sair com tanta facilidade. Então isso pode ocasionar alguns tipos de problemas. E obviamente, o alto custo, que não é fácil fazer a matriz. Aí só compensa quando você vai ter grande produção. Produções pequenas não compensam. Temos ainda, acho que esse é o último, que é a fundição contínua. Que danado quer dizer fundição contínua? Aqui eu tirei o texto ipsiliteris do que estava lá no livro. Peças fundidas são longas com seções quadrada, retangular, hexagonal ou formatos diversos. Em outras palavras, o processo funde barras de grande comprimento com as seções mencionadas, as quais serão posteriormente processadas por usinagem ou pelos métodos de conformação mecânico em estado sólido. Em outras palavras, esta fundição contínua, esse negócio aqui, é o que sai logo depois do alto forno, no caso de aço. Tá? Então, eu preparo lá o aço num forno gigantesco e despejo esse metal em algum molde. Tá? Então, passo lá em molde circular, em molde quadrado, em qualquer coisa, que é para ir desta fase ele ir para as outras etapas, como por exemplo, laminação. Então, basicamente, toda vez que eu passo de um processo de fundição, eu gero um produto de fundição contínua. A partir daí ele vai ser utilizado. Poderia ter um forno e logo nesse forno ter uma fundição sob pressão? Sim. Então não deixo o metal se solidificar. Certo? Mas se eu deixo e vou utilizar em outro processo, isso aqui é o metal, por exemplo, saindo, tá? Quase que ainda incandescente, ou seja, uma temperatura muito alta, está saindo e está sendo formado. Por exemplo, quero fazer um trilho. Como danado eu vou fazer um trilho? Fundição contínua. Pego o metal, derreto, faço ele passar no molde em formato de I, é I, né? É I ou T? Bom, sei lá. Passa no eu acho que tem uma perninha aqui embaixo, mas tudo bem. Deixa um pouquinho desse jeito. Bom, sei não. Sai lá no formato de um trilho. Então, derreto o metal, boto para passar em uma matriz que vai me dar esse formato. E a partir daí, sai resfriando. Tá? Então, vou ter um processo contínuo, onde eu formo peças de forma contínua. Se eu não for utilizar nesse processo, então eu faço esse processo, coloco lá, seja em tarugo, seja em qualquer outra coisa,
e levo para outra etapa. Então, o processo de fundição contínua ele pode ser o início de vários processos de conformação mecânica, tá? Que aí pode ser feito conformação mecânica ou de usinagem. Em conformação mecânica, basicamente, eu vou utilizar força, e usinagem eu vou utilizar uma ferramenta para dar forma ao processo, certo? Com isso, terminamos essa parte de fundição.